Salve, salve, torcedor São Paulino! Estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal para falar sobre algumas notícias que ocorreram aí no decurso dessa semana, né, sobre o nosso amado São Paulo Futebol Clube. Notícias de saídas é o que mais tem. E assim, sobre especulações, São Paulo está atrás de tal jogador, São Paulo está atrás de tal jogador. Só se fosse um nome grande, um nome de destaque, aí eu vinha falar aqui. Agora, o cara quer pegar o cara do Mirassol, é de não sei da onde, aí fica um pouco mais complicado, né? Notícias de que o São Paulo foi atrás, aí não, eu acho que não adianta muito, que é só especulação. Quando acontecer de fato, aí eu venho e falo, né, trago a minha opinião sobre o jogador, né? Mas teve muitas coisas aí durante essa semana no São Paulo, mas como a gente sabe sempre, não muitas coisas boas. Assim, de certa maneira é bom alguns caras saírem do São Paulo, né? Teve aquelas demissões lá no departamento, em alguns departamentos, umas que não faz sentido, outras que fizeram sentido, inclusive a do Belmonte, que a gente já falou aqui, mas notícias assim, tem que sair alguns jogadores? Tem, mas a saída deles é derivada de um erro, que foi a contratação deles, né? Então quem errou foi essa própria diretoria de ter trazido jogadores fracos e ruins, né? Essa é a realidade. Então, não tem como levar como um acerto, nossa, é um acerto, não. É uma medida de contorno a um erro lá de trás, né? Então não é um acerto, não tem como ser um acerto. E é fruto dessa má gestão, essa gestão temerária e tenebrosa que o São Paulo tem no clube aí, que é esse Júlio Casares horroroso, junto com quem está junto com ele. Essa que é a realidade. Vou falar algumas notícias aqui. O Botafogo, né, ele está interessado, parece que até fez uma proposta já pelo Ferrarese, e agora ao longo da semana eles incluíram o Pablo Maia aí. E aí o São Paulo diz que o São Paulo tem interesse no lateral Vitinho. Eu confesso que eu não conheço o Vitinho do Botafogo. Não, né? É que é assim, né? Tem gente que é fissurada tal, mas muita gente não tem tempo de assistir jogos de outros times. E eu realmente não acompanho o Botafogo, não vou acompanhar o Botafogo para quê? E então não tenho nem o que falar sobre esse Vitinho, mas eu tenho que falar sobre os jogadores que eles estão querendo tirar. Eu acho assim, o Pablo Maia pode ir, ele em algum momento jogou bem pelo São Paulo, até muito bem, mas depois dessa última lesão que ele teve, ele simplesmente acabou, não está jogando nada, não jogou nada esse ano, está muito fraco, então por mim o Pablo Maia podia ir. Mas eu nesse momento, eu sou contra vender o Ferrarese. Sou com o empréstimo também, sou contra. Porque assim, tem que ver muito bem o que o Crespo vai fazer. O Crespo vai trocar o esquema? Porque se ele trocar o esquema, ele ainda vai ter 3 zagueiros. E ainda tem notícias aí de que o futuro do Arboleda é incerto, mas aí, se chegar de o Arboleda sair, vai ficar com o Alan Franco, com o Sabino, e quem mais? Pois os 4 zagueiros eram Alan Franco, Sabino, Ferrarese e Arboleda. Vai ficar com 2 zagueiros? Se o cara joga o esquema 3-5-2, já ia rodar. Então tem que pensar muito bem isso daí. Ou vai querer trazer alguém? Não sei, né? Eu acho assim, essa temporada aqui foi uma das temporadas que o São Paulo, depois, especialmente com o Crespo, o São Paulo tomou muitos gols. Jogando com 3-5-2. Eu acho que ele podia rever, tinha que pelo menos treinar, tentar rever esse esquema aí, que eu acho que não está dando certo. A gente não tem os jogadores para fazer esse esquema, principalmente as alas, que são as principais para o 3-5-2, e também a gente não tem um meio de criação, a gente não existe esse jogador no São Paulo, esse jogador não existe. Vem falar que o Rodriguinho porque se é que ele é dessa função, ele não existe porque ele é ruim. Ele é ruim, é fraco. Então nem tem condições de ser titular jamais. Tanto é que nos últimos aí não jogou mais nada, muitas vezes não foi nem relacionado. Então acho que Ferrarese não deve sair. Não deve sair, porque senão o São Paulo vai ter que contratar um outro zagueiro para se adaptar. Esqueci, ainda tem o Tolói aí. Só que o Tolói tem quantos anos, gente? O Tolói já tem 35 anos. E vai ficar com Tolói, saiu o Arboleda, vai ficar com Tolói, Sabino e Alan Franco. E aí vai sair os outros 2? Então eram 5 zagueiros.
É que o Tolói chegou mais pro final. Não dá, não sei. Acho que... e outro, o Ferrarese é louquinho, às vezes dá umas loucuras nele, mas ele joga razoavelmente bem. Ele não é um zagueiro grosso, ele não é um zagueiro ruim, ele é um zagueiro médio. Então acho que não tem que sair, mas o Pablo Maia, pra mim, tchau. E aí troca o Pablo Maia por Vitinho. Só que assim, tem a questão, né? A gente tem na lateral direita aí, Cedric, que diz que não tem nem falas sobre que o Cedric ia sair. Então, tem Cedric, tem Mailton e tem Mike. Vai trazer outro. Agora, não sei se esse menino, ele é. Esse Vitinho, ele é esquerdo ou direito, eu já não sei. Mas tanto faz, o São Paulo tem três laterais em cada um. Em meio mundo machucado, mas tem 3. Vamos trazer mais um, vai ter que se livrar de outro. Aí tem que ver isso daí. Né? Porque essa diretoria, o que ela mais é confusa. Né? Ela é muito, muito confusa. Outras situações, pessoal. Dineno saiu, tá fora. Né? Não fez nada. Eu acho que ele fez um gol só, um gol contra o próprio Botafogo. Já não devia renovar mesmo. Não fez diferença nenhuma. Então esse Dineno saindo foi uma coisa boa para o São Paulo, para o elenco. Né? Pelo menos para de ficar aí gastando dinheiro na folha de pagamento aí. Rigoni também fora, não vai renovar o contrato de empréstimo, eu nem sei se é de empréstimo, o que seja. Rigoni é horrível, olha, ele jogou aquele pouquinho bem lá naquela primeira passagem do Crespo, mas essa aqui foi tenebrosa, então Rigoni já devia nem ter vindo. Jandrei fora, graças a Deus o São Paulo não vai ficar com esse Jandrei, né? Pelo amor de Deus, esse Jandrei é horroroso. É um dos piores goleiros que já jogaram pelo São Paulo, esse Jandrei. Diz que o Juventude, ele quer renovar o empréstimo, mas não interessa, ele está fora dos planos do São Paulo. Se não for, que rescinda, que, olha, não é para ficar. Essa que é a questão, não é para ficar e não vai ficar. Ainda bem, porque esse Jandrei é horroroso. Luiz Gustavo, gente, Luiz Gustavo também, depois, eu sei que ele já é velho, assim, pro futebol ele é velho, 38 anos, e aí depois teve aquela questão lá depois do 6-0, lógico que a diretoria não ia fazer o menor esforço para renovar com ele, e eu sou a favor de não renovar, por favor, e ele não vai renovar mesmo, o contrato estava até o final do ano, todos esses aqui estavam com o contrato até o final do ano, e o São Paulo não vai renovar, e aí ele caça um rumo aí. Assim, eu não acho que a passagem dele foi... ano passado ele jogou de certa maneira bem, mas esse ano aqui acabou. Esse ano aqui, gente, ele jogou 13 jogos em 2025, é muito pouco. A gente sabe, ele teve uma doença aí no pulmão e tal, mas não dá, jogador de 38 anos, o São Paulo não tem que ficar aí, não tem que fazer caridade, não tem que fazer nada. Você pode estar numa pindaíba e ainda vai querer ficar dando lugar para jogador de 38 anos? Esquece isso daí. Vai atrás de jogadores e de dar oportunidade de jogadores mais jovens. Tem que rejuvenescer o time. Então, Luiz Gustavo, mais um fora. Só que eu já falei 4, hein? Dineno, Rigoni, Jandrei e Luiz Gustavo. E aí, a diretoria de São Paulo não vai renovar com o goleiro Leandro. Não teve nenhuma oportunidade. E ele vai sair, é um goleiro, a gente só sabe dele na base, mas ele era bom goleiro na base, né? Até sabia cobrar falta, porque, gente, não tem ninguém que sabe cobrar falta nesse elenco do São Paulo. Não existe um jogador que sabe cobrar falta nesse elenco. O único que sabia razoavelmente é o Leandro, pelo vindo da base. Agora não tem nada, essa que é a questão. E aí o menino não vai renovar, não teve oportunidade nenhuma. E aí vocês me falam, o São Paulo tá com o Rafael, que é o titular, vai ter e aí teve conversa sobre o Yang, já vou falar, mas o Leandro está fora. Aí o Leandro vai sair, o Jandrei não vai voltar, vai ficar com dois goleiros, vai ficar com 2 goleiros, e aí vai ter que trazer mais um outro da base, porque vai fazer o quê? Vai contratar outro goleiro? Eu acho que tem que dar oportunidade do Yang. Então, essa questão do Leandro tá fora, acho que não deviam ter renovado com o menino, mas também talvez ele esteja até procurando outro clube,
porque ele não recebeu uma sequer oportunidade. Mal o Yang recebeu, imagine ele que era o terceiro, ou que era o quarto goleiro, né? Que quando estava o Jandrei aí, o Jandrei saiu em agosto, gente, vocês não esqueçam disso. O Jandrei saiu em agosto do São Paulo. Era Rafael, Jandrei e Yang, ele era o quarto goleiro, Leandro. Então, melhor, eu acho que até melhor ele buscar um novo, mas eu acho errado não ter dado oportunidade para ele, né? Pelo menos para a gente ver como que o garoto é, como que o goleiro é, né? Aparentemente ele é bom. E só a questão do Yang, saiu notícias aí durante a semana e tal, que o São Paulo, que estava com o futuro incerto, o Yang, que de alguma forma ele não correspondeu à expectativa. Vocês são loucos da cabeça? Vocês são doentes? O menino, vocês colocaram o menino só na fogueira. Tá certo, ele teve uma falha lá naquele jogo contra o Sport, lá na Ilha do Retiro, que foi 2-2 aquele jogo lá, mas era a primeira oportunidade dele. Aí depois ele jogou contra o Fluminense, que esses jogadores de linha tomaram 6-0. Vai falar o quê? Ele não teve culpa nenhuma dos gols, nenhuma. Então, o Yang, na minha opinião, tem que ficar. E ele tem que receber oportunidade. Ele tem que receber. Se depois das oportunidades ele não se destacar, ele não for bem, ok, vai atrás de outro goleiro para ser o segundo goleiro. Se não, tem que dar oportunidade primeiro. Essa que é a questão. Então, para mim, o Yang tem que ficar e tem que dar oportunidade para ele mostrar para a gente, para a torcida, para a comissão técnica, do que ele é capaz, porque só colocaram na fogueira e ele foi mal, logicamente. E outra, de novo, esse 6-0 não pode ser colocado em conta. Não tem condições. Se colocaram isso daí nessa análise, eles têm probleminha. Eles têm problema com certeza. E por último, dos jogadores que estão saindo, Oscar, né, durante a semana aí, encerrou a carreira, o Oscar, e vai tentar uma rescisão, né, o São Paulo vai tentar uma rescisão amigável com ele, até porque, né, eu nem sei até quando era o contrato dele, mas ele estava recebendo, eu acho que quase 2 milhões de reais, então, ainda bem, é um alívio gigantesco aí na folha de pagamento do São Paulo. Né? E ele tinha 34 anos, né? Teve esse problema de coração, esse problema cardíaco. 21 jogos no São Paulo ele fez 2 gols, gente. Não tem a mínima condição. E ele era o jogador para ser o meia atacante, meia armador, mas muitas vezes, até com o Zubeldia, ele era colocado para jogar de volante. Isso daí é loucura total. Então, o Oscar aí aposentou, né, essa realidade, aposentou e deu uma folga nas finanças do São Paulo aí, porque era um salário, se não era o segundo, era o primeiro maior, né, do São Paulo. Então, Oscar, boa sorte aí. Você ouviu o que eu disse em alguns vídeos, muitos vídeos para trás aí, eu falei, Oscar, é melhor parar, ou se não quiser parar, saia do São Paulo pelo menos, porque não vai fazer falta. E a passagem dele simplesmente foi trágica a passagem do Oscar pelo São Paulo. E aí, as últimas 2 notícias, o São Paulo negociou com o Nicão, gente, o Nicão, dívida de 8 milhões de reais que o São Paulo ainda tinha com o Nicão. E aí parcelou aí para poder se livrar da ação aí, só que o negócio é o seguinte, o São Paulo tem que pagar, né? Tem que pagar porque ele é useiro e vezeiro de não pagar. E só para o retrospecto do Nicão pelo São Paulo, 32 jogos, 4 gols e 4 assistências. Esse foi o Nicão no São Paulo. Meu Deus do céu, cada jogador tenebroso que já passou pelo São Paulo não está escrito. E principalmente por essa época aqui, 10 anos para cá, muitos jogadores horríveis passaram pelo São Paulo. E Diego Fernandes, esse empresário aí que está saindo notícias direto aí pelo São Paulo, diz que recebeu luz verde de grupos de investidores estrangeiros para investir no São Paulo. Só que a questão eles querem um projeto de SAF. E a questão é que nesse modelo atual, nesse clube do jeito que está, essa questão associativa aí, é muito difícil virar uma SAF, quase que impossível. Então assim, ou ele vai investir
e vai querer ter participação, ou ele vai investir e não vai falar nada, o que eu acho que o empresário que fizer isso, ele é doido, e ele não vai investir em nada, vai ficar esperando até alguma oportunidade. E essa questão, quem é que vai investir num time totalmente mal gerido, mal administrado e não cobrar nada? Quando eu digo não cobrar, é o quê? Ele tem que saber o que vai retornar para ele. Ele vai ter que dar palpite em algumas coisas, porque ele está investindo uma grana alta, ele vai receber o quê? Ele tem que receber alguma coisa em troca. É um investimento que ele quer um retorno depois. Por isso que é investidor é isso. Mas vamos ver. São Paulo não tem muita chance de ter alguém que venha, toma o dinheiro aqui. Isso é muito difícil, é quase que improvável. Tá certo, pessoal? Valeu, obrigado pela companhia. Deixa aí no comentário o que vocês querem falar sobre alguma dessas saídas dos jogadores do São Paulo. Mas eu ainda vou fazer o vídeo de Barca, quem eu acho que tem que sair do São Paulo, e ao longo dos dias aí que forem saindo notícias sobre contratações, eu falo, mas contratação, especulação, porque sai toda hora. São Paulo sonda não sei quem. São Paulo sonda não sei quem. São Paulo consultou tal jogador. Isso daí não vale de nada. Isso aí é só para sair notícia para poder ficar fomentando a torcida aí. E eu não acho, isso não me interessa. Acho que não deve interessar vocês também, porque é um negócio maçante. Você fica falando, talvez tal jogador possa vir para o São Paulo. Estão conversando. Aí o São Paulo se assusta com os valores, como é de praxe, sempre sai essa questão. E depois o cara não vem e eu fiquei aqui falando várias coisas sem ter nenhum sentido. Então, concretizando, eu falo. A não ser que seja um cara grande. O que eu acho muito difícil que o São Paulo consiga, porque está falido, praticamente falido e quebrado. Tá certo, pessoal? Valeu, obrigado. Até mais.